Olá, eu sou o Danju aqui de Três Corações, Minas Gerais, e hoje vou estar falando um pouco sobre a questão da evolução do ser humano em relação ao trabalho, em relação às profissões, em relação à evolução que foi acontecendo no decorrer dos anos, onde a gente era primitivo na questão tecnologia, na questão máquinas, motores, tudo era manual, tudo era feito através de um sistema artesanal, né? Então não tinha indústria, não tinha veículos, até mesmo os barcos, né, eram movidos a vela ou a remo. As pessoas que tinham o transporte era feito através de animal, através de um cavalo, de um boi, de juntas de boi. Então, assim, todo o transporte dependia da tração animal, todo o sistema de navegação dependia do vento, dependia das condições naturais para que pudesse fazer aquele evento, né? aquela navegação. Então, o homem ele tinha que buscar o seu sustento através apenas da plantação. Então, sim, se não tinha indústria, às vezes o dinheiro em si não tinha tanto significado para uma comunidade que vivia como camponeses. Por quê? Aquelas comunidades elas viviam debaixo do feudo. O feudo nada mais era do que um lorde, ou seja, um senhor de uma terra, da qual era cedido pelo rei, e aquele senhor ele fazia uma comunidade. Ali tinha leis próprias para aquela comunidade. Só que a pessoa que dependia daquela comunidade ali, que frequentava aquela comunidade, ela não podia sair dali sem a autorização daquele lorde. Ou seja, o lorde tinha o poder total sobre a vida daquela pessoa. Então ela não era uma pessoa livre, porque ela não tinha a própria casa. O trabalho dela era plantar, dar uma parte dessa plantação para o lorde e viver com o resto, né? Então as casas eram primitivas, não tinha qualquer condição. Se você quer ver um filme ou alguma história falando sobre isso, assiste aquele filme Coração Valente, com Mel Gibson, que ali conta a história exata sobre na Escócia, né? Eles eram dominados pela Inglaterra e o Lorde, que o rei inglês indicava para viver lá na Escócia, fazia da comunidade um sistema, né? Com as leis próprias. Inclusive o próprio rei institui um negócio chamado prima nocte, que era a primeira noite. Qualquer camponês que se casasse, a primeira noite da esposa era com o rei, com o lorde. Então você imagina o absurdo que acontecia entre essas comunidades da qual as pessoas viviam, né? Ali não tinha escola, não tinha ensino, o conhecimento não chegava àquelas pessoas. Praticamente elas lutavam para conseguir ter a liberdade, mas nem sequer elas sabiam o que era liberdade. Em contrapartida, havia um outro grupo que eles procuravam ter mais liberdade, até porque assim, porque o conhecimento já fazia parte da rotina deles, né? Que foi aquele movimento iluministas, né? Onde os filósofos, aqueles grandes pensadores, eles se reuniam, iam conversando. Só que, olha só, de um lado você tinha o feudo, o feudalismo, né? Que era o domínio dos camponeses. E por outro lado você tinha o rei, que fazia com que fosse um sistema absolutista. Então, vamos supor, você tinha os lords que fazia com que os camponeses viviam ali isolados do outro grupo, né, sem saber o que é dinheiro, sem saber o que é viajar, sem saber o que realmente acontece no mundo externo, porque eles viviam apenas na comunidade deles. E por outro lado você tem os filósofos, aqueles grandes pensadores, que mesmo tendo toda a liberdade, eram perseguidos. E qual que era o objetivo da perseguição que eles sofriam?
era porque às vezes eles tinham um pensamento contrário daquilo que os reis pensavam, que os papas pensavam, que as pessoas que dominavam a verdade naquele lugar, naquela região, pensavam. Então, vamos pegar alguns filósofos para a gente poder entender o que nós estamos falando aqui. Vamos pegar o filósofo Galileu Galilei. Galileu Galilei era um filósofo e ele foi um dos caras que inventou o telescópio para poder ver, né, através de lentes. E ele, do relapso, foi observar à noite, né, os astros. E ele começou a perceber que tinha alguma coisa ali fora do normal para ele, que os astros eles eram redondos, né? E naquele tempo a afirmação da Terra redonda era um absurdo. E ele simplesmente falou que a Terra era redonda. E ele teve que negar a sua própria verdade para que ele pudesse viver. Então, naquele tempo, a pessoa não podia ter a liberdade de expressão 100% para que ele pudesse expandir. E ele era professor, ele era uma pessoa respeitada, mas mesmo assim teve que negar a sua descoberta. Se você pegar o Giordano Bruno, né, que foi um cara também que questionava, que tinha ali as suas opiniões diferenciadas, e aí acabou sofrendo, né, uma execução de ser queimado. Aí você pega o Diderot, que foi um dos filósofos iluministas, né, junto com o D'Alembert, que formaram ali os primeiros dicionários, a unir todos os elementos da literatura para que pudesse estar num conjunto só e colocar aquilo ali à exposição, que foi a enciclopédia. Assim que eles tiveram essa ideia de começar a colocar a enciclopédia, veio também as punições, para que eles não pudessem fazer aquele trabalho, porque ia contra as questões daquela época. Mas se você for prestar atenção, meu amigo, toda pessoa que se destaca, ela sempre vai ser um alvo. Mas ela tendo que persistir, ela tendo que fazer melhor aquilo que ela gosta, ela tendo a oportunidade de se diferenciar. Porque é aí que está o grande diferencial de qualquer coisa, meu amigo. Nós somos únicos. E você que está do outro lado de lá, você tem a oportunidade de ser como esse cara, esse filósofo. Você não é diferente dele. A diferença é que antes, para ele descobrir o que ele descobriu, levou centenas de anos, né? Talvez ele pegou o projeto de um, o projeto de outro, e testou, e fez várias análises científicas, né, com os recursos daquela época. Então, eu te pergunto, para quem é mais difícil? Para aquele cara que estava lá, sendo julgado constantemente pela Inquisição, pelas leis que eram amordaçadas daquela época, ou as épocas de hoje, em que você pode pesquisar o que aquele cara pesquisou com liberdade. Você pode pensar o que aquele cara pensou hoje com mais liberdade. Então, isso é fundamental para que você possa ter uma mente livre, uma mente que vai buscar o conhecimento, né? Independente se você hoje se encontra numa situação de conforto, né? Às vezes a gente se acomoda um pouco, mas o que eu falo para você, queira buscar o conhecimento por você mesmo. Se você admira alguém que fala legal, que conta uma história bacana da vida, que passou, que teve isso, que aconteceu aquilo, é porque essa pessoa ela vai se enriquecendo de histórias, porque ela vive as histórias que ela conta. Só quem vai poder contar a história da vida é quem viveu, é quem passou por aquilo ali, é a pessoa que se arriscou, é a pessoa que teve determinação, a pessoa que teve garra. Então, nada se consegue de forma fácil, de forma assim, leviana, de qualquer maneira.
todo o procedimento que uma pessoa passa na vida, tudo que é difícil que a pessoa passa na vida, aquilo ali vai se tornar uma história de superação. Porque ter uma história de superação é justamente superar algo difícil, algo que muitas vezes pode se dizer impossível, mas que a pessoa conseguiu superar. É isso que às vezes a gente tem que pensar, né? É a mesma coisa, você quer uma condecoração, cara, você vai ter a condecoração, né? Você quer ser considerado um cara herói, cara, você vai ter que ir lá para a guerra e conseguir ser herói naquela guerra e voltar vivo para poder receber essa condecoração, cara. É um objetivo, né? E muitos soldados não vai para lá querendo ter uma condecoração de bravura ou de herói. Às vezes, ele é convocado e vai para a missão. Chega na missão, acontece algo que ele vai ter que agir. E nessa ação, ele acaba sendo aquele herói, ele acaba sendo aquela pessoa estratégica que conseguiu êxito. Mas quantos foram com ele e sequer voltaram? Quantos foram junto e não conseguiram ser o herói? Ou foram homenageados já num caixão? Então é aí que nós temos que, é esse ponto que nós temos que ver. Muito importante você pensar em ser alguém, mas faça algo que realmente seja relevante para que você possa ter até mesmo o peso daquilo que você está recebendo. Porque é importante que você tenha mérito para poder ter realmente uma concretização daquilo que você está recebendo. Porque senão você vai ser muito leve. Você vai ser uma pessoa que não tem a estrutura para poder estar fazendo de maneira objetiva o que você está fazendo. Pensa nisso. É isso aí, meu irmão.